E o Notícias Agrícolas dá sequência à sua programação especial que comemora o Dia Mundial da Água. Durante toda a semana nós temos trazido conteúdos especiais que foram ali relacionados em 5 grandes temas para a gente trazendo, né, esse funil das informações e fazendo essa comemoração, né, desse insumo determinante para a nossa agricultura, para a nossa pecuária, para a vida, né, nesse planeta. E a gente vem trazendo grandes especialistas para tratar desses grandes temas e dessa vez, né, o nosso tema maior serão as bacias hidrográficas, mas focadas na irrigação, na agricultura irrigada. E para nos ajudar a entender um pouco mais de como a agricultura está colocada neste contexto, né, no contexto da irrigação, no contexto das bacias, a gente vai conversar com o professor Everardo Mantovani, que é professor sênior da UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, e consultor da IRRI+. Professor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo, em especial nesse momento tão importante, onde a gente discute temas tão relevantes para a nossa agricultura, para no final da semana comemorarmos o Dia Mundial da Água. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla. Um prazer estar aqui com vocês. Essas divulgações que a gente faz, né, chegando à sociedade, ela é fundamental para que a população, os técnicos de outros setores possam entender o trabalho sério que está sendo feito pelos especialistas, pelo pessoal que trabalha com agricultura irrigada. Então, é uma oportunidade que eu agradeço. E, professora, a sua especialidade é justamente o estudo dessas bacias, que é importante a gente lembrar que as bacias elas são um patrimônio, né, dos municípios, elas são um patrimônio hidrológico, né, dos municípios, e o senhor tem feito esse estudo para trazer essa condição das bacias hidrográficas do país junto dessa necessidade de irrigação ou dessa ferramenta que é a irrigação para a agricultura. Em que contexto hoje estamos se a gente junta essas duas coisas, bacias e irrigação? Pois então, olha, é muito importante que a gente tenha claro, né, que a agricultura irrigada ela tem um significado muito importante na segurança alimentar do Brasil e do mundo, né? Cada vez a gente tem menos áreas a expandir, né? E também existe uma série de limitações que as pessoas estão vendo nessa expansão. Então, a agricultura irrigada é você fazer mais produção, você produzir mais no mesmo local. Quando você entra com a agricultura irrigada, você produz 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais, porque você tem mais plantios, né? Por exemplo, você entra com soja, depois milho, depois trigo, soja, algodão, depois feijão. Então, você ocupa mais. Então, isso tem uma visão muito importante no sentido de trazer mais produção de alimentos. Com isso, a gente gera empregos mais estáveis, que pagam melhor, porque existe mais rentabilidade no sistema de produção. E isso traz também uma coisa importante, um desenvolvimento econômico para o produtor, para a região, para os funcionários, para os municípios, né? Inclusive, uma das coisas que a gente tem muito claro é assim, como a irrigação conecta com outros gastos, ou seja, otimização dos ativos. Você vai otimizar mais um trator, uma colhedeira, mais o armazenamento, mais o carro que você utiliza, tudo. Então, a agricultura irrigada, ela é hoje uma saída para o momento que nós precisamos de mais alimentos, com limitação de crescimento da nossa expansão agrícola, de diminuição das possibilidades de expansão agrícola. Qual é o único senão? O senão é a existência de recursos hídricos. Então, o que nós estamos fazendo e podemos discutir um pouco é entrar nesses estudos para que a gente possa dar garantia à sociedade, né, tranquilidade à sociedade, que a gente vai produzir mais alimentos, ou seja, segurança alimentar, como também segurança hídrica. Então, professor, eu imagino que esses estudos, eles justamente servem como uma ferramenta para juntar essas duas pontas, onde há a necessidade da irrigação, onde ela se faz necessária para promover, continuar promovendo essa segurança alimentar, essa segurança hídrica e essa caracterização das bacias, a importância delas, a localização, são, portanto, informações que precisam estar correlacionadas.
Exatamente. Então, o que a gente tem feito muito, eu sou especialista da área de irrigação, né? Minha vida toda foi trabalhar com projetos, manejo dentro de fazenda, pesquisa, aulas relativas a isso. E o que acontece é que, num determinado momento, eu vi que minha contribuição maior poderia ser ajudar a esse setor, né? Através de uma visualização de quais seriam as limitações para o crescimento. E a principal limitação, claro que existe energia necessária, existe tecnologia, existe pesquisa, mas o grande limitante não é a falta de água, a inexistência de água. É a visão dos gestores da sociedade que essa água pode ser utilizada para a agricultura irrigada. Então, nós começamos estudos, não estudando a água do aquífero, que tem muito, o Brasil é um dos países mais ricos de aquífero, também de água superficial. O Brasil tem um volume de água superficial imenso, né? Pra você ter uma ideia, na vazão média dos rios brasileiros, a irrigação não utiliza nem 1%. Então, nós temos muito a utilizar. O que passa é que o volume necessário é relativamente grande. Então, o que nós estamos fazendo? Implementando estudo onde a gente interage no mesmo estudo que a gente chama de gestão territorial dos recursos hídricos. A questão das águas subterrâneas, as águas superficiais, os usuários, irrigação, o clima, o solo, todos os outros usos que tem. Então, você coloca no mesmo plano de análise toda a estrutura envolvida. Com isso, você passa a ter uma visão global. E, nesse sentido, você favorece, porque, por um lado, você define qual é o volume disponível para irrigação, sem comprometer os outros usos, né? Isso tranquiliza os prefeitos, tranquiliza os gestores que liberam outorga, tranquiliza a sociedade. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo. A grande dificuldade é fazer chegar essa informação científica, técnica, na sociedade. Por isso, essa discussão nossa é fundamental, Carla. Isso é muito importante que o senhor nos traga esse gancho, porque de fato esse é um dos grandes mitos da agricultura, né, professor Everardo? A gente tem um entendimento da sociedade urbana, principalmente da utilização da água para irrigação, um tanto distorcido, um tanto equivocado. E esse uso da água na agricultura, ele é talvez, e aí eu quero, claro, a opinião e a análise do senhor em torno disso, é um uso consciente, até porque eu imagino que, enquanto produtor rural, ele tenha justamente, né, a consciência de que esse é um insumo básico para ele poder permanecer na atividade. Então, essa discussão, de fato, ela precisa subir alguns degraus e romper algumas bolhas, né, professor? Exatamente, Carla, você tocou no ponto fundamental. E aí a gente precisa ter claro, né, que é uma palavra de modas, fake news, né? Então, existe muita desinformação associada à agricultura irrigada. E essas informações, muitas vezes, que saem do lado ruim, né, isso acontece em toda a sociedade, né? Então, você está numa sociedade que pode existir, né, bons produtores e maus produtores. O que a gente tem visto, e cada vez mais, é os bons produtores indo adiante. Por quê? A sustentabilidade ambiental, a parte ambiental, vai também no sentido do lucro. Por exemplo, um pivô central que é muito utilizado, é a área que mais cresce no Brasil, nós temos quase 2 milhões de hectares de pivô central, é um equipamento fantástico do ponto de vista de eficiência de uso de água, de tudo mais. Uma volta nele custa R$ 3.000 só de energia. Então, nenhum produtor fica brincando. Inclusive, quando você aplica água demais, você acaba tendo mais doença para as plantas, mais custo. Então, hoje, os produtores procuram, primeiro, por motivos econômicos, também por motivo de produção, e também eles entendem que existe a importância de utilizar bem a água. Então, a sociedade, muitas vezes, tem a ideia equivocada que o produtor fica jogando água à vontade. Imagina a mesma coisa, um vaso na casa da gente. Quando você joga água demais, esse vaso normalmente ele entorna a água, a planta morre. Então você tem que buscar esse equilíbrio, é o que acontece na agricultura irrigada. E aí a grande fake news que a gente precisa evitar, eu não gosto muito de falar, mas como eu tenho tempo para contextualizar, se chega à conclusão, às informações na sociedade que a agricultura irrigada usa 50%, 60% ou 70% das águas do país. Na verdade, esse número é 0,6%, só das águas superficiais. De onde que sai esse número? Que, na verdade,
todos os usuários do Brasil, irrigação, cidades, indústria, nós usamos 2.000 metros cúbicos por segundo. São dados da ANA, Agência Nacional de Água. 2.000 metros cúbicos por segundo. Só que os rios brasileiros, em média, uma vazão de longa de duração, assim, não é uma visão de um dia, é uma média, tem 200.000 metros cúbicos por segundo. Então, todos os usuários no Brasil, as cidades, a irrigação, repito, e as indústrias, utilizam 1% das águas na vazão média dos rios brasileiros. E desse 1%, a irrigação utiliza de 50% a 60%. Então, nós utilizamos 50%, 60% de 1% de quase nada. Isso exime de ter que pedir uma outorga, de ter controle? Não. Isso exime que existem áreas que estão estressadas? Não. Isso exime de que a gente precisa cuidar e organizar? Não. O que não pode é, a partir de uma notícia falsa, uma fake news, você trabalhar contra, a opinião pública trabalhar contra, quanto todos os especialistas do mundo chegam a uma conclusão que sem agricultura irrigada não há como atender a demanda de alimento no mundo. Certo. Inclusive o Dr. Roberto Rodrigues, ex-ministro, muito querido, né, uma pessoa impressionante para a agricultura, o que ele significa, ele fala o seguinte: alimento é paz. E num evento nosso de irrigação, ele falou: irrigação é paz, porque irrigação produz mais alimento no mesmo local, gera muitas coisas. Então, é essa mensagem que a gente precisa chegar à sociedade, cara. Professor, como é que o senhor avalia essa dificuldade que nós temos de fazer essas mensagens chegarem? O senhor falou, né? Eu dediquei a minha vida toda, tenho dedicado a minha vida toda à agricultura irrigada, ao entendimento das águas, a como isso é aplicado na agricultura. Como é que o senhor avalia essa dificuldade que nós temos de fazer não só essa mensagem, né, sobre o uso da água na agricultura, mas uma série de outras importantíssimas que nós não conseguimos fazer chegar a outras esferas da sociedade, principalmente a sociedade urbana, porque há ainda esse muro, professor, que a gente não consegue derrubar. E vou engatar uma próxima pergunta, que é entender do senhor se em outros países, em outras sociedades, né, em outros contextos, essa situação é semelhante. Pois então, deixa eu começar o seguinte. A primeira coisa, né, a primeira questão é que a comunicação com a sociedade, a pergunta como fazer isso, é a pergunta de $1 milhão. Está todo mundo querendo, nos diversos setores, tentando fazer isso. Por isso, vocês, jornalistas, são fundamentais, né? Então, a gente tem procurado, primeiro, fazer contatos. Vocês que são jornalistas, muitas vezes, que cobrem o agronegócio, já tem um pouco esse conceito. Mas, em geral, os jornalistas que não cobrem o setor, né, acabam não tendo conhecimento e, muitas vezes, absorvem informações falsas, né? Por exemplo, outro dia saiu uma informação que no mundo inteiro os aquíferos estão baixando de nível. No Brasil não é verdade isso. O Brasil não está acontecendo nada disso, mas aí chega aqui, todo mundo está preocupado com os aquíferos. Tem que preocupar com os aquíferos? Sim, mas nós não temos nada de problema nesse sentido. Então, o que a gente fala é o seguinte: como a gente pode ser respeitado ou entendido como nosso setor, como um setor sustentável? E sustentável tem 3 níveis, né? O nível econômico, o nível social e o nível ambiental. Quando se fala sustentabilidade, se pensa só no nível ambiental. Então, quando a gente trabalha com informação e trabalha com desenvolvimento, nós estamos pensando que o produtor precisa ter acesso às tecnologias, né? Isso ele tem hoje. A gente fala que o produtor brasileiro hoje ele tem acesso aos mesmos equipamentos de irrigação de qualquer produtor americano, europeu, asiático. Então, poder aquisitivo, então nós temos melhores equipamentos do mundo. Melhor de irrigação localizada por gotejamento, tudo está aqui, as grandes players mundiais estão aqui. Mesma coisa com pivô central, emissores. Você vai no Mato Grosso, oeste da Bahia, você roda São Paulo, você vai aqui, você vê em Minas, você vai verificar que no campo estão os equipamentos mais perfeitos que foram construídos para aplicar água corretamente. E aí faz com que o produtor possa ganhar dinheiro, que é importante para que ele possa investir. O lado social que a gente trabalha muito é o lado que a gente precisa chegar na sociedade, é a geração de emprego. A investimento em agricultura irrigada é o menor investimento para criar um emprego sério, um emprego
que evita o êxodo rural desordenado. Você vai nas fazendas irrigadas, o nível salarial é melhor, o nível de vida tem todo um acréscimo, porque a irrigação exige tecnologia, exige especialização. E no lado ambiental, a gente tem trabalhado, bom, se eu tenho bons conceitos, o Brasil tem as leis mais importantes e melhores do mundo da parte de recursos hídricos, a Lei 9433, de 1997. Então, o que nós temos? Nós temos que o produtor tem que pedir uma outorga, essa outorga de água, esse acesso à água depende de uma disponibilidade naquele local, uma disponibilidade que considera a vazão mínima que aquele curso d'água pode ter na história dele. Então, ele recebe parte desse valor. E ele também é o seguinte, por ele plantar mais de uma vez no mesmo lugar, essa é uma coisa que está revolucionando. Você consegue ter mais carbono no solo. Mais carbono no solo, nós estamos ajudando a resolver um dos maiores problemas mundiais, que é as mudanças climáticas. Para a mudança climática evitar, você tem que tirar carbono. E o que a agricultura irrigada e a agricultura em geral faz? Coloca esse carbono no solo. Então, nosso trabalho no oeste da Bahia mostrou que onde nós temos agricultura irrigada, você tem muito mais carbono do que outras agriculturas e outros sistemas de produção. Certo. Com isso, a gente conseguiu que a agricultura irrigada fizesse parte do ABC+. Então, essas notícias que a gente precisa estruturar. E não é fácil, porque muitas vezes a gente é técnico e aí nós precisamos de vocês, jornalistas, né, para fazer. E por último, existem locais onde existe problema, entendimento? Existe as duas coisas, né? Recentemente eu tive na Espanha, a Espanha tem uma concentração de irrigação muito grande, é um país seco, né? Mas a gente vê que eles estão sendo muito penalizados por seca e também pela visão da comunidade europeia sobre a importância da agricultura irrigada na Espanha. Mas, por exemplo, eu gosto muito de citar o estado de Nebraska, é o estado centro-oeste americano, do tamanho do Paraná, que ele tem cerca de 3,5 milhões de hectares, o Brasil tem 9, ou seja, então um estado que tem muito, e a sociedade lá valoriza o produtor irrigante, porque ela sabe que a riqueza do estado está muito associada e a segurança alimentar do estado está muito conectada com a agricultura irrigada. Então a gente precisa ver esses bons exemplos, mas mais do que nunca a gente tem que melhorar a nossa comunicação, porque a gente falha um pouco nessa transferência de informação. Professor, o senhor fala bastante sobre essa condição da preservação e como o produtor é um vetor fundamental para isso, né, da preservação dos recursos hídricos. E, né, a gente trazendo esses exemplos de outros países, como a Espanha, como o senhor citou, a questão ali dos Estados Unidos no estado do Nebraska. O Nebraska talvez é o estado que mais irriga, não é, professor, nos Estados Unidos? Ele é o primeiro lugar, supera a Califórnia, né? Ele cerca de 3,5 milhões de hectares. E com uma coisa, eles têm uma safra só, porque lá no inverno não se consegue produzir nada, é muito frio. Exato. Então, o pivô lá no Nebraska, ele tem uma safra, né? O milho, ou o que seja lá, a soja, o algodão, sei lá, algodão não, o algodão lá é um local mais frio. Mas esse mesmo pivô, igualzinho, porque o Nebraska detém aí a tecnologia de fabricação, os maiores fabricantes de pivô do mundo têm fábrica lá e começaram lá. O pivô brasileiro, o produtor planta 1, 2, 3, 4 vezes no ano, 3 vezes. Ou tem, por exemplo, culturas perenes, como café, como cana, semi-perene, como fruteiras. Então, a agricultura é um jogo muito rico. E falo, qual é a grande limitação? É que a sociedade entenda que o produtor irrigante ele tem que seguir leis muito estritas de uso da água, de acesso à água, e com isso ele não traz, ou seja, ele não proporciona problema na disponibilidade de hídrica para outros usos ou para o rio propriamente dito, né? E, professor, paralelamente, o que a gente tem visto é um movimento mundial pela revitalização das bacias hidrográficas, né? Principalmente aquelas que são consideradas mananciais, e no meio rural isso também acontece
de forma muito latente, né? Nós vimos que se a gente visitar uma propriedade rural e os grandes índices de preservação ambiental estão dentro das propriedades rurais, né? As pesquisas, os estudos mostram isso, e para os recursos hídricos não é diferente. Como é que o senhor avalia esse movimento, né, de revitalização dessas bacias, de manutenção e preservação desses mananciais, e mais do que isso, né, a importância disso para garantir a sustentabilidade da própria forma de fazer agricultura irrigada? Sem dúvida nenhuma. Assim, é importante a gente perceber que está havendo uma grande revolução no nível dos produtores rurais. Muitas vezes do sul você já tem alguma coisa, mas em geral está acontecendo um nível de entendimento, né? Um nível de produtores, filhos de produtores que estão assumindo, que fazem cursos de agronomia, engenharia, né? Que visitam outros países, que têm uma experiência, é muito grande, né? Então eu diria o seguinte: hoje o produtor que tem sucesso, não só o grande, mas o pequeno, ele tem um cuidado muito grande, porque, na verdade, quando a pessoa realmente está com dificuldade financeira, como a gente vê em muitos pequenos produtores que precisam de uma assistência técnica, é mais difícil. Mas os produtores, que normalmente são a maioria que esteja adequadamente do ponto de vista do desenvolvimento, eles têm uma preocupação muito grande com a água. E essa preocupação está ligada, por exemplo, à proteção das estradas, né? Proteção das nascentes. Por exemplo, a Associação de Irrigantes e Produtores da Bahia, a IBA, lá em Barreiras, tem um programa fantástico de recuperação de nascentes, inclusive ganhou o prêmio ANA. Isso não sai, né? Os próprios produtores lá, você tem a preocupação de fazer a proteção das estradas, apesar de plano, corre muita água, você fazer com que a água fique na propriedade. Isso também nos grandes, nos produtores de áreas mais declivosas, né? Então você começa a ver experiência de pequenos produtores que em terrenos mais assim, tortuosos, mais inclinados, que eles começam a fazer estruturas de proteção das estradas e proteção de toda a propriedade, e aumentam a vazão no período seco 2, 3, 4, 5 vezes. Então isso tem sido um exemplo em muitas regiões, né? Então realmente existe uma questão, inclusive, que é o produtor, né, gerador de água, né? Porque ele gera essa água. Então é importante que nós todos saibamos que o produtor rural é o principal interessado a manter a água armazenada no solo, a água evitando as erosões, evitando as enchentes, né? E ele cuida muito disso. Normalmente, o que a gente observa? Com as mudanças climáticas, as chuvas estão mais intensas, né? E o que a gente vê nas cidades? Inundação a todo momento, né? Porque as cidades não estão preparadas. Enquanto que você vai no campo, você vai ver o contrário. Você vai ver que essas chuvas estão sendo canalizadas para você ter a proteção dos rios, você ter a proteção das nascentes. Então, é uma dicotomia tão grande, porque a sociedade, por exemplo, urbana, enxerga a sociedade rural como predatória, mas, na verdade, nós que vivemos na cidade somos muito mais predadores dessas condições que dificultam a entrada de água. Talvez a grande explicação para isso, Carla, seja a fartura de alimento, né? Quando você vai no supermercado, existe gente realmente que não tem acesso por questões econômicas, não é por questões de disponibilidade. Vocês lembram que na pandemia, quando começou a pandemia em 2020, começou todo mundo correr para o supermercado com medo de faltar. E os produtores, o que fizeram? Deram uma lição para o Brasil e para o mundo, que nós ficamos todos abastecidos sem nenhum problema. Por quê? Porque nós temos um sistema de produção, né? Então é importante a gente levar essas considerações. É claro que existe problema, existe, mas ele é minoria e tem que ser tratado de uma forma exclusiva, mas não é o que a sociedade tem que pensar, tem que ver da realidade do sistema de produção. Professor, da maneira como as coisas estão correndo, o senhor vê que, de fato, o setor, né, a agricultura, a pecuária, eles estão alinhados, cumprindo agendas importantes de sustentabilidade, que por vezes são até exaustivamente cobradas do Brasil, mas que já cumprimos até mais do que isso, né? E ainda nos são feitas algumas cobranças.
O senhor vê que dessa perspectiva nós estamos cumprindo agendas importantes de sustentabilidade? Sem dúvida nenhuma, né? Você tem um país que tem contribuído para uma agricultura sustentável, né? Uma agricultura que seja, de certa forma, assim, responsável com o meio ambiente, é o Brasil. Citando alguns casos, o Brasil já é o segundo exportador mundial de algodão. Você vai ver que a cadeia do algodão, cada fardo de algodão que sai do país, você entra lá um código de barra, que é tipo QR Code, você pode identificar onde foi, o que aconteceu com aquilo ali, que é onde foi produzido, você tem todas as condições, né? Isso nós temos um programa do mapa do Ministério da Agricultura, que é ABC+, onde nós temos tecnologias que são de baixo carbono, né? Por exemplo, na agricultura irrigada, nós temos um plano em 10 anos, 2020 a 2030, de fazer uma mitigação de 50,7 teragramas de CO2 no crescimento da agricultura irrigada. Esse número pode não significar nada, mas é a terceira ou quarto sistema de produção que mais gera mitigação. Então, nós temos um sistema de produção que plantio direto, integração lavoura-pecuária, inclusive dados recentes da FGV na Agro, né, da Fundação Getúlio Vargas, eu tive realmente ontem lá, a gente conversando, reescrevendo a realidade da bovinicultura, produção de bovinos, né, do Brasil, Sim. de carne, onde a nova produção ela tem muito menos problemas ambientais que tinha no passado e muitas vezes a sociedade não vê. Eu muitas vezes falo o seguinte, muitas vezes alguns setores nosso avaliam a nossa agricultura e a agricultura irrigada de forma um pouco difusa. É como se eu falasse para você, cara, faz uma avaliação para mim dos carros, por exemplo, da General Motors. Você vai falar assim, vamos pegar o Monza. Eu falo, poxa, o Monza é um carro de 30 anos atrás, que não tinha tecnologia. Você tem que pegar um carro atual. Então, muitas vezes, os olhares da sociedade ou do jornalismo menos focado no nosso setor e outros, o pessoal de meio ambiente, o pessoal de recursos hídricos e tudo mais, está numa agricultura irrigada e muitas vezes numa agricultura, num sistema de produção de 20, 30 anos atrás. E isso eles prejudicam, porque o que a gente vê no Brasil hoje? Quem está segurando o desenvolvimento, a comercialização internacional, quem está mantendo o nível tem sido exatamente o agronegócio. E a gente precisa, a dicotomia é o seguinte, isso não é valorizado, ou seja, só saem as notícias ruins. Então, a gente precisa realmente lutar para que essa visão distorcida do nosso setor seja corrigida. Isso não quer dizer, volto a falar, que tenha que punir, que tenha que divulgar os maus produtores, as más iniciativas, né? E que realmente não tenham. Mas isso é exceção. Como todo setor tem exceção, você tem. E muitas vezes o pessoal vê o nosso setor como a exceção e não o que está ocorrendo na prática. Professor, excelente forma da gente amarrar o nosso comentário e finalizar a nossa análise, a sua análise. Eu quero muito lhe agradecer por estar conosco no Notícias Agrícolas, numa semana tão importante para nós. Notícias Agrícolas quer se consolidar como uma referência importante na consulta de estudos e de ações como, né, de atuações em especial, como a do senhor, para o uso da água na agricultura. Então, quero muito lhe agradecer por aceitar o nosso convite, por compor essa programação dedicada à utilização da água na agricultura. Foi muito enriquecedor para nós, para a nossa audiência, ter o senhor conosco. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. Né? Como eu falei, nós temos que aproveitar muito esses espaços, né, para discutir as ideias, inclusive receber, né, informações também. E toda essa discussão que eu faço da agricultura, sustentabilidade da agricultura irrigada, sua importância, sua caracterização, que equipamentos, quais as características, né? Então, tudo isso é importante para o pessoal entender essa contribuição que a agricultura irrigada. Esses são os temas que a gente vai estar discutindo na sexta-feira lá no IACERA, né? Durante a programação, exatamente discutindo isso, mostrando números, mostrando os nossos estudos. A gente está fazendo um estudo agora para todo o estado do Mato Grosso, né? Então, são assim, e olha uma coisa importante, são estudos financiados
organizados e promovidos pelos produtores através de suas associações. Tanto que eles estão conscientizados disso, eles estão querendo que esses estudos saiam para dar garantia a eles e também dar tranquilidade na convivência com a sociedade. Não, isso é ótimo, professor. Excelente forma da gente promover também uma reflexão para todos esses profissionais que nos acompanham por aqui e que estarão reunidos no IAC para ter essa discussão. Muito obrigada mais uma vez. O senhor é sempre bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Espero que possamos estar juntos mais vezes para continuar atualizando essas informações e trazer, né, mais pessoas para a discussão na atualidade, sem usar os parâmetros antigos, né, como o senhor também bem pontuou nas suas análises por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. Obrigado ao pessoal que está nos ouvindo, que nos vendo aí, né? E estamos à disposição de vocês e a hora que precisar eu estou à disposição. Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Um excelente trabalho para o senhor. Bom evento na sexta-feira no IAC e continuamos a nos falar. Um abraço e até a próxima. Tá bom. Até mais. Senhoras e senhores, conosco, portanto, o professor Everardo Mantovani, professor sênior da UFV, a Universidade Federal de Viçosa, nos trazendo a importância desse cruzamento de informações, desse movimento, né, que acontece principalmente na agricultura, dentro das propriedades rurais, da revitalização das bacias hidrográficas, da preservação dos mananciais e de como isso passa necessariamente por uma boa forma de fazer agricultura irrigada. E mais do que isso, de como o setor precisa continuar buscando furar as bolhas de informação e levar como a agricultura irrigada tem sido um vetor muito mais de transformação, de sustentabilidade, de economia e de progresso para o país, para onde ela está aplicada, seja para o Brasil ou em outro país do mundo que utilize da mesma ferramenta, do que atraso ou gasto ou qualquer coisa nesse sentido. Então, a irrigação ela é vetor determinante para que a gente continue ampliando a nossa produção, garantindo a segurança alimentar e principalmente fazendo isso com segurança hídrica. Então, excelentes reflexões do professor Everardo. Mais do que isso, não se esqueça de que na sexta-feira, dia 22 de março, dia em que se comemora o Dia Mundial da Água, grandes profissionais estarão reunidos no IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, a partir das 8h30, horário de Brasília. O evento é gratuito, tem a curadoria ali de grandes especialistas do IAC para trazer esse debate e avançar com essas discussões, com esses debates, cobertura exclusiva do Notícias Agrícolas. Mais informações você acompanha no nosso site. Se quiser participar, trata-se de um evento gratuito. É só buscar as informações no noticiasagricolas.com.br, fazer a sua inscrição, vir aqui para Campinas e participar desse momento importante. A gente fica por aqui com essa programação especial do Dia Mundial da Água, contando que você continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.